xingamentos, assim, né? Tipo, viado, não sei o quê, vai procurar ser homem. Era chamando de gay, olha o viadinho ali passando, tipo essas ofensas. Gayzinho, viadinho, mulherzinha, garotinha. E, no entanto, parece que as pessoas não lembram que a gente tem nome. Poderia nos chamar pelo nosso próprio nome. Porque esses alunos, eles levam todo o preconceito, né, para as suas vidas, né? Eles são muitas vezes humilhados, né? E por isso eles não possuem uma autoestima suficiente para promover sua própria perspectiva de vida. Dentro do ambiente escolar, a primeira coisa a se pensar é qual é o espaço de reflexão que essas pessoas estão tendo. E eu lembro que eu estava na sala de aula, fazendo lá a atividade, uma dessas pessoas que me agredia chegou do nada e me deu um tapa no rosto. E eu olhei assustado, a pessoa muito maior do que eu, aí eu perguntei, por que você está fazendo isso? A pessoa simplesmente disse que eu estava apanhando porque eu era um viadinho. Lembro que uma vez eu tava no intervalo, lendo um livro, qualquer livro assim. Aí só tinha uma rodinha de amigos. Aí pegou o menino e jogou um copo d'água nas minhas costas. Aí falou que não era pra ler porque não era o momento certo, era pra todo mundo brincar e se divertir, mas como homens. Empurrões, tapas, chutes, coisas que aconteciam diariamente, infelizmente. Eles ficavam mandando ficar calado, que eu não tinha jeito de falar nada, porque eu era um viado. Eu não era homem pra falar igual eles. Só de tristeza, porque pra mim ali eu não era nada. Não existia luz pra sala, pra ninguém. Para falar a verdade, durante todo minha vida escolar, do pré-escolar ao terceiro ano do ensino médio, esse assunto nunca foi abordado. Ninguém nunca falou nada sobre. Era como se não acontecesse ou como se não existisse esse tipo de problema. Então, a escola, ela possui um papel fundamental no desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? Tanto social como psicológico. E ela é desafiada todo dia a construir uma educação voltada para a realidade social desses alunos. O que é necessário para a escola promover, né, esse respeito às diferenças é promover a educação cidadã, uma educação voltada para a busca da conscientização, né, tendo como foco os direitos humanos, né, a liberdade, a dignidade do indivíduo. Quando uma escola ela acolhe, já mostrando aos seus alunos, pela metodologia do exemplo, então essa escola que acolhe dessa forma, ela tem a intenção de fazer com que todos cheguem ali e entendam que somos iguais, que não há desigualdade. Então, mesmo você vindo de fora, trazendo uma bagagem, você já consegue entender que naquele espaço você é considerado igual. Quando dentro da sala de aula você se depara com uma situação assim, o professor deve agir com diálogo. O debate ainda é a melhor forma, o debate ainda é a melhor arma que você pode usar. Quando você tem argumentos, você consegue vencer. E é isso que a escola promove: a conversa, o diálogo, o entendimento. Eu via muito quando acontecia qualquer outra questão em sala de aula, eu percebi os professores mais firmes no momento de chamar a atenção dos outros alunos. Mas quando acontecia essa questão do preconceito comigo, os professores davam uma chamada assim tão de leve que parecia que estavam levando para um tom de brincadeira. Só que enquanto para um professor poderia ser uma brincadeira, ou para o opressor também, mas para mim era uma ofensa, era uma mágoa, e isso me deixava muito triste. Eu não tinha me montado ainda. Eu me montei já tinha 16 anos. No primeiro dia todo mundo achou estranho, né? Porque quando eu cheguei lá toda montada, me acharam super diferente.
Mas aprender a respeitar e tudo, não comentaram nada não. Só realmente perguntaram se realmente era o que eu queria e se eu ia, assim, conseguir enfrentar todo mundo. Aí eu disse que ia porque era a minha vida que eu queria assim. Aí ela disse, tá bom, se você quer assim. Aí eu continuei estudando até o momento que eu parei. Só falava assim, ó, não posso fazer nada, vai na diretoria, conversa lá. Porque todo mundo pedia uma ajuda e ninguém contribuía. Foi quando eu fui falar com uma professora e a professora pegou e falou, eu falei o que estava acontecendo isso e aquilo, ela só falou assim, não posso fazer nada, cada um escolhe o que quer, o que tem. E eu fui pedir uma ajuda, né? Eu me sinto completamente uma pessoa indefesa por conta de tudo isso. De uma hora para outra pode acontecer alguma coisa e a gente, como a gente é assim, a gente não tem defesa. A gente fica sem saber o que fazer. A homofobia, muitas vezes ela é naturalizada dentro da sociedade e não é diferente também dentro do ambiente escolar, já que a escola muitas vezes ela reproduz comportamentos da própria sociedade. Então, muitas vezes, dentro da sala de aula, a homofobia, a transfobia, ela é naturalizada também pelos profissionais que compõem a educação, não só os professores. É importante falar que quando falamos profissionais da educação, nós não estamos falando estritamente do professor em sala de aula, porque essa violência ela ocorre em todos os espaços da escola, na quadra de esporte, na fila da merenda, dentro dos banheiros, enfim. Mas é preciso que esse profissional, e no caso o professor, ele tenha uma postura acolhedora e sem julgamentos. Ele precisa deixar claro essa busca pela educação cidadã, essa busca pelos valores para preparar o indivíduo para o convívio em sociedade, para o convívio com as diferenças. É preciso que o professor ele debata o tema sobre diversidade em sala de aula, né? Que ele busque acolher a vítima e conscientizar o violador, né, da violência que ele está cometendo. Dentro do ambiente escolar, a primeira coisa a se pensar é qual é o espaço de reflexão que essas pessoas estão tendo. Uma escola que inclui com equidade faz uso do debate e assim faz com que a diversidade seja respeitada em suas mais diversas vertentes. Ir no banheiro. Meu medo era de entrar e quando eu fosse fazer, né, as coisas e eles queriam me bater, me expulsar, me tirar. Sala de aula, eu pro intervalo a mesma coisa, eu pra fila da merenda a mesma coisa, eu ficava fugindo, falando, não, viado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Infelizmente, acontecia muito, às vezes eu estava fazendo atividade, essas pessoas chegavam, quebravam minhas canetas, meus lápis, arrancavam a folha do meu caderno e ficava pichando nas paredes da sala o meu nome, colocando viadinho. Isso aconteceu durante muitos e muitos anos. Porque eu gosto de ser uma pessoa independente, eu gosto de trabalhar. E por voltar para a escola, eu tenho para mim, por maneira de eu ser o que eu sei, de eu ser o que eu sou, aí eu tenho para mim que eles vão falar alguma coisa no colégio. Aí vão sempre dizer as coisas, piada e coisas que eu não vou aceitar e pode dar até BO, né? Da coisa de delegacia, esse tipo, né? Que se alguém me ofender, meu destino é de dar paz, essas coisas. Aí por isso que vontade tem hora que eu tenho, mas por pensar nisso, aí eu já desisto de estudar por conta disso. Eu falava que estava doente, que não estava bem. Eu sempre contava desculpa, porque as maioria das vezes não estava preparado. Chegar lá e falar assim, vou para a escola. Pra quem chegar lá e no final ser a mesma coisa? Eu morro de vontade de ser professor, mas quando a gente pensa para pensar, a maioria das vezes quer desistir, porque o professor gay não... eu penso assim que os alunos não vão conseguir respeitar. Não, por conta desse preconceito que hoje em dia tem contra a gente, aí eu desanimei mais para poder estudar sobre isso, por causa disso. Se não existisse esse preconceito hoje em dia que existe no mundo, eu estudaria, sim. Terminar meus estudos para poder ser alguém na vida bem mais melhor. Meu desejo era terminar os estudos, talvez ser uma secretária, ou então ser uma dona de um bar, uma dona de um restaurante, tipo essas coisas mais por cima. Necessário, muito necessário, uma formação profissional das pessoas que compõem a educação de forma geral, para que esses adolescentes, essas crianças
possam ser assistidas. Inicialmente, nós temos que entender que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que estão em plena condição de desenvolvimento. Então, ao ocorrer uma violência dessas, isso pode ocasionar diversos danos físicos e psicológicos também para esses alunos. O baixo rendimento escolar, né, indo até a evasão escolar. Eu fiquei tão traumatizado que eu achava que onde eu chegasse eu sofreria esse tipo de violência. Então eu me isolava, eu não saía, eu não me achava capaz de sair para procurar um emprego, eu não tinha coragem de dar uma volta na rua, eu achava que eu ia sofrer algum tipo de violência nesse sentido. Então eu evitava o tempo todo. Sempre quando eu precisava resolver alguma coisa, eu vinha essa memória e eu ficava com medo. E também isso me tornou uma pessoa muito tímida, muito fechada. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade. Sim, porque a maioria das vezes não dá vontade de ir pra escola. Vontade era ficar em casa, porque toda vida for pra... Porque a gente tem vontade de estudar, mas quando chega dentro da sala de aula, chega dentro da escola, a gente desiste. Quando eu tava lá dentro, era meio que eu sei nada, assim, professores não ligavam, pô, eu sei assim, excluía, quase não tinha amigo, né? Porque quando a gente sofre um preconceito, o que vem na mente é dizer assim, não vou conseguir, não sei o quê, eu não vou estar preparado para isso, eu não estou preparado. E a gente não ficava focado, tudo que a gente queria era sair dali, não era querer estudar, ficar ali. E a gente focava muito, o professor falando uma coisa, você pensando em outra. Era o professor explicando, você só querendo sair da sala, querendo ir para casa. Escola não, punir não. Se acontecesse isso na escola, se a pessoa tomasse providências, realmente mudaria. Eu diria que essa pessoa tinha que tomar providências, chegar para as pessoas mais fortes e conversar, para tomar providências sobre o professor, o diretor, para poder pôr ele no lugar deles, que realmente a gente tem que ser o que a gente é, não depender da pessoa que quer humilhar a gente. Eu acho que esse tema ele tem que ser conversado muito, ele tem que ser dialogado entre as pessoas. E eu deixo até aqui uma informação nesse sentido, que não adianta você simplesmente querer falar lá no terceiro ano do ensino médio, porque ali as pessoas já vão ter praticamente uma opinião formada. E isso deve ser trabalhado desde as primeiras séries. A gente tem que falar, dizer, isso acontece, homem com homem pode sim, mulher com mulher pode sim, isso é uma forma de amor, deve ser respeitado. E a pessoa sentir atração pelo mesmo gênero não quer dizer que não mereça respeito. Isso tem que ser conversado diariamente, em sala de aula, através de atividades, vídeos, relatos, pessoas como nós para poder conversar sobre esse assunto. Quanto mais informação, melhor. Eu desejaria um mundo sem preconceito, todo mundo vivesse bem sem preconceito. Que um dia isso tudo acabe, esse preconceito. Viver em paz, viver sem medo, respeito principalmente, e que seja garantido toda a nossa liberdade de ser quem nós somos, de amar quem nós quisermos amar, e que a gente possa ser feliz.